garantir com que todas as outras 4 funcionem. É a ideia do colonialismo. Mais um ismo, né? A ideia de se obter colônias. E o que é uma colônia? Uma área onde normalmente você tem condições de ir lá sugar as riquezas para que fortalecer o Estado Nacional. Percebam que eu usei o termo normalmente porque existe uma exceção, que são as colônias de povoamento, que vocês estudam normalmente quando estão trabalhando o processo de colonização da América. Mas, de maneira geral, as colônias são de exploração. São áreas onde uma metrópole, uma região mais forte, pode ir lá conseguir as riquezas do qual ela necessita para se fortalecer, para enriquecer. E qual era a base do colonialismo? Talvez vocês já tenham visto isso numa aula de História do Brasil. A base do colonialismo é o Pacto Colonial. Mais uma vez a língua portuguesa. Estou preocupado de já estar ficando chato com isso. Pacto é o quê? Um acordo. Colonial. Um acordo feito na colônia ou com a colônia. Nós temos que rir desse acordo, porque esse é um acordo unilateral. É um acordo imposto. A metrópole fazia o que bem queria com a colônia. A metrópole impunha o pacto colonial à colônia. E como é que funciona o pacto colonial? Vamos observar o gráfico. Percebam que a construção desse gráfico é muito simples. Basta colocar de um lado a metrópole e do outro lado a colônia, para que a gente possa construir esse pacto, esse acordo imposto, aonde a metrópole impunha à colônia o exclusivo colonial ou o monopólio comercial. Monopólio, controle de um só. Monopólio comercial, a colônia era obrigada a comercializar apenas com a metrópole. Ou a metrópole controlava o comércio da colônia. Percebam o relacionamento que havia. A colônia enviava para a metrópole, normalmente, matérias-primas, produtos tropicais e, se tivesse, seus metais preciosos. Enquanto a metrópole enviava para a colônia produtos manufaturados e escravos. Normalmente produtos mais caros, que era para poder sugar o máximo possível de riqueza da colônia. Além das 5 grandes ideias mercantilistas, podem aparecer também outras ideias que foram usadas. Lembrem que eu falei que era como se fosse uma prateleira. Você podia usar a ideia que bem entendesse. As outras ideias mercantilistas são o incentivo às manufaturas, à marinha, às companhias de comércio e o crescimento demográfico. Vamos olhar todas de uma vez só. É fácil de entender. O comércio é marítimo, então você incentiva a marinha. Você tem que produzir manufaturas. Não existem fábricas, não existem indústrias naquele momento, então o trabalho é manufaturado, é feito à mão. Então, produção de manufaturados para vender para outros países ou para as colônias. Incentiva o crescimento demográfico, você passa a ter mais mão de obra barata, e você passa a ter mais mercado consumidor. E incentiva companhias de comércio. O que é uma companhia de comércio? Seria o que a gente chamaria hoje em dia de uma multinacional. Uma empresa que, através do mar, vai buscar produtos, vai negociar em outras partes do mundo. Temos que perceber que alguns países, em vez de irem buscar várias ideias na prateleira, buscaram basicamente se especializar. E existem 2 casos principais que são citados na literatura histórica. São os 2 tipos clássicos de mercantilismo. O primeiro tipo é o bulionismo, é o caso espanhol. O bulionismo é muito simples. Quando você ouvir a palavra bulionismo, lembre-se do metalismo. Bullion lembra metal.
bulionismo consiste no acúmulo de metais preciosos. É o caso espanhol. E o segundo caso clássico que você tem que conhecer é o caso francês, chamado de colbertismo, em homenagem ao ministro francês Colbert, que criou essa ideia. E é bem simples também de entender. Consistia na produção de manufaturas de luxo, roupas de luxo, móveis de luxo, produtos que seriam vendidos para as cortes europeias, inclusive os reis Luíses de França se especializaram em toda uma pompa, em todo o vestuário, até inclusive passaram a utilizar lenço, que é uma novidade na época, e convenceram todas as cortes a se vestir parecido, a usar produtos semelhantes, para que a França acumulasse metais com esta prática. Agora vamos relacionar o absolutismo com o mercantilismo. É impossível fazer a guerra sem homens, manter homens sem soldo, fornecer-lhes o soldo sem tributo, arrecadar tributos sem comércio. Observe as palavras em negrito de baixo para cima na frase que acabou de ser lida. Perceba que nós temos as palavras comércio, tributo, soldo, homens e guerra. Vamos interrelacionar e a gente pode encerrar a compreensão do absolutismo e do mercantilismo. Através do mercantilismo, ou seja, do comércio, era possível recobrar tributos, ou seja, impostos. Dessa forma, ele pagaria o soldo aos soldados, ele pagaria o salário aos soldados. Soldados esses que seriam muitos homens para proteger o país e fazer a guerra com outros se necessário fosse, tornando aquele rei cada vez mais forte, portanto, tornando-o absolutista. E atenção, a minha dica de estudo para vocês é que assistam 2 filmes que têm tudo a ver com a aula de hoje. São os filmes Elizabeth e Rainha Margot. Os 2 tratam da época dos tempos modernos na Europa Ocidental, retratando o absolutismo e o mercantilismo. E aí, gostaram da aula de hoje? Infelizmente ela acabou. Para mim foi um prazer. E até a próxima. Na aula de hoje estudamos o absolutismo e o mercantilismo. Você tem que ter compreendido que o absolutismo é o total poder nas mãos do rei. O mercantilismo, um conjunto de ideias e práticas econômicas usadas pelos estados modernos. E que absolutismo e mercantilismo tiveram ideias próprias para sustentá-los. O absolutismo, as justificativas ideológicas, e o mercantilismo, as ideias e práticas que ele utilizou. Bons estudos! Caro colega, observe que na aula de absolutismo e mercantilismo, procuramos privilegiar a compreensão. Procure demonstrar aos seus alunos que, no estudo da história, nós podemos utilizar a língua portuguesa. No caso específico dessa aula, nós temos vários ismos, e com uma vantagem que muitos dos temas tratados hoje são possíveis de relacionar no mundo atual. Ainda temos presença das ideias da balança comercial favorável, da ideia do protecionismo alfandegário, que podem ser trabalhados inclusive com fontes como jornais e revistas.